levar aí uns 20 minutinhos, vou fazer um exemplo e vou passar a mesma tarefa que eu passei para o A, para o B. Porém, eles não tiveram tempo de começar na sala de aula. Vocês vão ter tempo de começar na sala de aula. A gente estava um pouquinho avançado em função da mudança das provas. Isso vai ser legal, se tu for maduro de aproveitar os minutos que eu vou te dar para trabalhar na sala de aula. Quem for tendo dificuldade nas questões, eu já vou pessoalmente ajudar e já vai estar exercitando algumas questões da última avaliação de física. O negócio é o seguinte, eu demorei a me convencer de que isso é verdade, cara. Isso que eu vou te mostrar. Para mim, parecia meio mediúnico o negócio, não é possível. Eu demorei a digerir essa informação. Mas olha só que loucura que eu tenho para te mostrar. Primeiro, imagina lá dois corpinhos, de repente o mais clássico de tu ver corpos se chocando sejam carros, né, no teu dia a dia. Imagina lá que tem um carrinho, carro 1, carro 2, o carro 2 está mais devagar, velocidade de V2, o carro 1 está mais rápido, e assim, de repente, usando celular, bum, bateu. Depois da pancada, como nenhum motorista nem o outro esperavam que isso ocorresse, eles nem deu tempo de botar o pé no freio inicialmente, bateram e só depois de sentir a batida começaram a desacelerar. A questão é, logo após a batida, esses carros vão ter uma certa velocidade. Mas como é que... Ah, tá. Ficou amassadinho ali, ó. Essas velocidades serão diferentes das velocidades iniciais, entendem? Né? Não faz sentido os carros se baterem e manter a mesma velocidade. Provavelmente o carro da frente vai aumentar um pouquinho a velocidade e o carro de trás vai dar uma reduzida. Intuitivo, né? O carro ali não estaria indo para a esquerda? Poderia, mas é que eu não queria falar sobre morte ainda agora nessa aula. Então eu preferi uma colisão traseira. Né? Mas pode acontecer. Na BR não duplicada, né? na época que eu comecei a dirigir, a BR não tinha nada duplicado e ainda, além de não ser duplicada, não tinha nem guarda-reio entre uma pista e outra. Ou seja, né, as colisões frontais eram muito maiores e as mortes eram muito maiores. Vai acontecer, também vai acontecer, mas por enquanto vamos supor uma colisão traseira menos intensa. Peraí, cara, quando um carro se chocar contra o outro, quem vai fazer mais força em quem? O de trás. Vão ter a mesma força de impacto. Ação e reação. Quem faz mais força em quem? Ninguém. A força de interação entre as latarias dos automóveis vai ser a mesma, certo? Ah, professor, mas eu vi o caminhão batendo no Fusquinha, o Fusquinha ficou demolido e o caminhão no condicionado. Claro, o Fusquinha é para levar 4, 5 pessoas, é frágil, o caminhão é para levar várias toneladas, é muito mais robusto. Por mais que a força de contato seja a mesma, um pode se quebrar todo e o outro não. Né? Se tu der soco, mão com mão, lutador profissional, pessoa normal, a mão da pessoa normal quebra, a mão do lutador não acontece nada. A mesma coisa acontece, as forças de interação é a mesma. Uma mão é mais forte que a outra, uma quebra, a outra não. Professor, mas eu não sei se estou enganado, mas eu me lembrei que uma vez você falou que tipo, se a lataria de um carro for mais pesada assim, o dano no passageiro vai ser maior do que num carro mais frágil. Exato, as forças são as mesmas, mas quanto mais rígida for a lataria, mais dano tem chance do cara sofrer. Por quê? Imagina o mesmo tipo de colisão. Parede, isso eles fazem em crash test, tá? Então, além da física explicar, experimentalmente a gente confirma. Pega um carro lá, mais antigo, todo duro, robusto, e dá a pancada na parede. Esse carro vai deformar pouco. O fato de deformar pouco mostra que ele vai parar e vai bater rápido, certo? Vai parar rápido depois da batida. Então, depois da pancada, ele fica levemente deformado, mas para muito mais rápido. Quando um carro moderno for passar por esse mesmo crash test, vai acontecer o seguinte, o carro mais moderno, a lataria é diferente, é mais maleável, depois da pancada o carro vai ficar muito mais deformado do que o carro mais antigo. Isso implica em quê? Vamos supor que os carros tinham a mesma massa e na hora da batida a mesma velocidade, claro, né? Senão não faz sentido fazer a comparação. Os carros sofreram o mesmo impulso, já que impulso é variação da quantidade de movimento. Eles tinham a mesma massa e a mesma velocidade, é final menos inicial. No final eles pararam, então ambos sofreram um impulso que é m vezes v. Massa vezes velocidade inicial, antes da batida. O menos é só para dizer que enquanto eles iam para lá, a parede fez força no sentido oposto. Tanto esse carro quanto esse carro vão sofrer este impulso, menos m vezes v.
Só que o que é impulso? É força vezes tempo. Isso, para esse carro, o tempo... Essa é a equação para dizer a força que os carros receberam, né? Depende da massa, da velocidade e do tempo que ele demorou para parar. Esse carro mais durão parou mais rápido, menos tempo, mais força. O carro mais molinho ficou deformando durante a batida. Ficou mais tempo se deslocando antes de parar. Como para o carro mais moderno, o tempo de contato aumenta, a força diminui. Beleza? Então essa é a ideia. Eu lembro que quando lançaram o Tempra, né, o Tempra, um carraço, meu Deus, custava o olho da cara. O olho esquerdo custava. Era muito, né? Só os médicos estavam comprando os Tempra. E uma das coisas que a Fiat fez questão de anunciar é que o Tempra tinha sido projetado pela Fiat da Itália, de tal forma que, ao bater, o capô do carro se desprendia, se amassava e geralmente após a batida parava no teto do carro. Ou seja, o capô foi feito para se desprender e amortecer parte do impacto. Essa era uma das coisas que quem tinha um Tempra gostava de falar. O carro é construído para desmontar na hora da batida, porque a família fica mais protegida. Hoje nós temos exemplos mais bizarros ainda. Quando a gente projeta um avião, os engenheiros têm o cuidado de uma turbina, por exemplo, né? Imagina um avião com 4 turbinas. Aviãozão bonito. E em cada uma das asas, 2 turbinas. 2 do lado de cá, 2 do lado de lá. Beleza? Essas turbinas, por exemplo, uma das fabricantes é a LG. Essas turbinas podem custar 6 milhões cada uma. 6 milhões cada turbina. Certo? Se for das pequenininhas, se for uma turbina maior, 10 milhões, 15 milhões, só uma das 4 turbinas do avião. Vamos chutar então 10 milhões, 40 milhões de turbina. Uma fábrica então vai trazer as turbinas embaladinhas, vai chegar um cara na fábrica do avião, um engenheiro engravatadinho, e a tarefa dele naquele dia é instalar uma turbina na asa. A turbina é instalada na asa com 2 parafusos. O parafuso da frente, o parafuso de trás. Eles são calculados, cada um desses parafusos, numa espessura tal, e é apertado com um torquímetro que mede qual é a força de aperto em cada porca, para se alguma zebra, uma dessas turbinas explodir, ela despencar do avião sem danificar a asa. E o avião poder continuar voando com as outras 3 ou 2 turbinas, que é o suficiente para ele. Olha que viagem, cara. O cara, ele não, vou apertar, aperta bem essa turbina aí, que custa caro, não quero perder a turbina. É o contrário, ele calcula para ela ficar presa para o avião voar bem, mas se der uma zebra e ela explodir, para os parafusos quebrarem, e outra, tá? Tem que quebrar primeiro o parafuso da frente e depois o de trás para ela poder cair. Porque se quebra primeiro o de trás, ela fica batendo com ar, levanta e destrói a asa. Até a ordem que os parafusos têm que arrebentar é calculada. Impressionante o nível da engenharia que a gente tem, né? Hoje em dia a gente poder chegar com essa precisão é absolutamente impressionante. Alguém fazer um comentário? Manda, meu querido. E onde caem essas turbinas? Pois então, exatamente, cara. Já tem casos de pessoa morrer com um pedaço de avião que caiu, né? Imagina, tá na tua casa pela janela, não, morreu. Certo? Assustador. Tem casos no Brasil, né, de acidentes aéreos aí, matar algumas pessoas nas proximidades dos aeroportos de acidente aéreo. Em compensação, tem casos de um piloto ser tão treinado que ele ia cair numa região altamente povoada, né? Ele consegue achar uma estradinha e pousar lá no meio da galera, danificando o mínimo possível, né? A última que eu vi dessas, que eu já tinha escutado, mas tinha se apagado da minha mente, é aquele famoso milagre do Hudson. Um sujeito pousou no rio Hudson, né? Ele acabou de decolar, ele simplesmente liga para a torre e fala: perdi os 4 motores, estou descendo. Onde é que tu vai descer? Ele falou: no rio. Pum, desligou. Ele desligou por quê? Porque ele não queria ficar com alguém distraindo ele, sendo que ele tinha que fazer a manobra da vida dele, né? Imagina um avião, sei lá, de 20 toneladas, sem motor, só no embalo, só na inércia. Ele foi lá, fez a curva, foi chegando só planeando, não tinha mais potência, né? Tu imagina? Só planeando, foi lá, foi bem devagarzinho, botou primeiro o rabinho do avião na água, né? E o avião se partiu só depois que ele terminou de aterrissar. Não morreu ninguém, cara. O cara conseguiu pousar no rio, um 747, sei lá que tamanho tinha aquela porcaria, sem matar ninguém. E tem vídeo isso de vários ângulos, né? Vale a pena procurar lá no YouTube, o milagre de Hudson. Mas você consegue esses cálculos? Não, assim, não sabe qual que vai criar para. Ótima tua pergunta. Isso vale a pena falar o seguinte, ó. Sabe quantos anos demora para algum grupo de, né, uma empresa gigantesca? Vamos projetar um avião novo?
Aí os manda-chuva da empresa, numa reunião, todo engravatadinho, eles assinam os papéis. Vamos investir nisso. 10 anos depois, o projeto está pronto. Não tem nenhuma peça apertada, não tem nada construído. Demorou 10 anos. Quantos engenheiros? Centenas de engenheiros demoraram 10 anos para fazer o desenho de como é que vão construir. Agora vamos fazer o protótipo. 5 anos mais. Primeiro protótipo vai voar. 15 anos depois da tomada de decisão, vamos construir um avião. Agora vai sair o primeiro, vamos entregar o primeiro para aquele cara que tem uma empresa de transporte aéreo, ele encomendou o primeiro, vamos entregar. 20 anos depois, 20 anos depois, deve ter engenheiro que começou o projeto, que já se aposentou, que não está mais na empresa, ou que morreu, e o projeto dele depois, continuado por outros caras, é que vai chegar no público. É uma coisa... Cara, quando comecei a fazer engenharia mecânica, eu pensei, vou terminar a engenharia mecânica e vou sair projetando motor. Não vai. Mas não vai mesmo. Na verdade, talvez tu possa fazer parte de uma equipe de engenheiros que projete uma parte do sistema de freio do Gol 1000. É importante tu saber disso, tá? Um sistema de freio de um carro popular não é um engenheiro que projeta, é um grupo de engenheiros. E não é de uma noite para um dia para noite que está pronto, pode demorar meses ou um aninho de projeto. E isso é importante saber. Olha só o que eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando só a ponta do iceberg. Então para ser engenheiro, cara, tem que trilhar um caminho muito bonito. Outra, não se esqueçam, 90% dos engenheiros ficam atrás da mesinha dizendo, ok, não, sim, usando o bom senso administrativo. Dos engenheiros que se formam, 10% é que vai sentar atrás da prancheta e vai projetar alguma coisa. E nunca é um avião, é uma parte de um avião, certo? Vai ajudar uma equipe que vai demorar anos para projetar uma parte da brincadeira, certo? É impressionante, né, cara? Como? Aí que tá, por que não cai tanto avião, já que tem tanta gente envolvida e nem todos são geniais, né? É justamente por isso, porque é um cara conferindo o trabalho do outro. E um cara testando 1000 vezes o que o outro fez. Né? E mesmo assim, às vezes dá problema, às vezes cai um avião por erro de projeto, a empresa tem que indenizar as famílias e pode quebrar a empresa numa situação dessa. Outro caso famoso, só pra gente continuar, o famoso caso do John Lear, o cara que inventou, né, um dos cabeças do Learjet, que é o avião a jato das celebridades aí pelo mundo afora, né? Certo? Se o carinha tem um jatinho, é um Learjet. Esse Learjet, embora o nome venha do criador original, né, é anos e anos de projeto para sair o primeiro. E uma coisa que eu lembro que eu vi na fábrica desse aviãozinho, ele é projetado em 2 metades, que são parafusadas por um único maldito parafuso. Então tu imagina, 2 metades, um parafuso segurando o avião. Aquele parafuso rebenta, o avião se separa em 2. Certo? Quase assustador. O parafuso custa $500. É um parafuso que vem resfriado de uma fábrica a menos 194 graus Celsius. Ele chega numa caixinha de isopor, tá lá o avião, com as metades já encaixadas pelos técnicos, só falta parafusar com um único parafuso. Eles não soldam, é um único parafuso. Parafuso de $500 que vem resfriado de uma fábrica a menos 194 graus Celsius. Um engenheiro vai colocar, ele só faz isso, o engenheiro, tá engravatadinho, chegou o ele chama o cara. A fábrica dá aquela parada e fica aquele clima tenso, porque se ele errar a colocação desse parafuso, vai atrasar toda a fábrica. Certo? Ele tem uma parafusadeira na mão, tem a caixinha com um gelo seco ali, bonitinho, isoporzinho, o parafuso, e tem 2 fiscais olhando o que o cara vai fazer. Sim, tem 2 engenheiros que ficam assim, olhando, e um engenheiro, cara, estou a vida inteira, ele vai apertar um parafuso. Aí ele vai lá, os fiscais liberam, valendo, dispara o cronômetro, ele tem 12 segundos para colocar o parafuso. Porque se ele demorar mais que 12 segundos, com o tempo o parafuso vai esquentar, e ao esquentar, dilata, não entra mais. Aí, valendo! Zzz. Levanta a mão, os fiscais param o cronômetro, 6 segundos, ok, liberado. Tu vê que viagem, né, cara? Olha o nível de precisão. Depois que esse parafuso foi colocado no lugar, ele vai dilatar devido ao aquecimento. E emperra. Ele não é mais retirável, não dá, ai, ficou errado, vou soltar e vou apertar de novo. Tu vai ter que tirar com maçarico toda aquela região, vai ter que retificar toda aquela parte das 2 metades do avião. Imagina quantos milhares de dólares não vão perder por causa desse atraso, né? É assim que está o nível da engenharia hoje, cara. Dependendo da coisa que tu vai fazer, a precisão é mortal. E de fiscal, às vezes, tem mais cara te olhando, ver o que tu vai fazer, para ver se tu vai acertar, do que o sujeito que vai realmente fazer a coisa acontecer. Desculpa a demora. Tipo assim,
eu nunca consegui entender. O avião é pesado pra caramba. E eles voam, cara. Exatamente. Essa questão, meu querido, não é só tu que fica agoniado com ela, não. Bastante gente fica. Porque assim, ó, é bem o que ele falou. Um balão, se tu pegar um balão e for ver a densidade do balão, ela vai ter uma densidade menor que a do ar. Ou seja, o que ele falou é verdade. Um balão, ele é mais leve que o ar. Então é natural que flutue. Agora, o avião, a história é totalmente outra. Pra gente lembrar o funcionamento do avião, seria legal entender isso aqui, ó. Cara, essa coisa está curvada porque a Terra está atraindo ela. Chega uma hora que ela para de descer porque a tensão das fibras, né, que formam o papel acaba se opondo a essa força. Então ela dá até uma voltadinha se eu tentar ajudar, tá vendo? Está ocorrendo um equilíbrio entre o peso do objeto e as forças moleculares do papel. Tranquilo? Mas lembrem-se que tem ar aqui e tem ar aqui. Eu pergunto, as moléculas desse ar que estão aqui e aqui, elas estão paradas? Não. Quando eu emito um gás, eu faço pra galera. Tem ocorrendo aqui, mas aqui também tem. Tudo bem pra vocês? Quem é que será que está nessa situação? Ó? Onde é que o está mais intenso? Na direita ou na esquerda? Tá iguais, né? Se eu faço a galera daqui bater com mais força, vai pra lá. Se eu faço a galera de cá bater com mais força, vai pra lá. Naturalíssimo. Agora, uma coisa impressionante é tu assoprar a folha e em vez de ela ir pra lá, ela ir pro outro lado, né? Soprar pra embaixo. É. Isso é impressionante. Caramba, se eu assopro assim, né? Ela deita. Mas se eu assopro assim, ó. Que viagem! Vou te explicar o que está acontecendo. Quando a folhinha está assim, tem moléculas aqui. E moléculas aqui. E elas empatam. Mas quando eu assopro essas moléculas que estavam se chocando aqui, eu atrapalho elas, né? As moléculas daqui continuam batendo e levanto a folha, cara. Quem está levantando a folha não é o meu assopro aqui. O meu assopro aqui está atrapalhando o choque das moléculas. Sacou? Aí aquelas moléculas que não estão sendo atrapalhadas e levanta. É assim que funciona o avião. A asa do avião, vamos fazer um perfil da asa do avião aqui. Aonde? O senhor está doido? Beleza? Tá aqui o avião. Eu sou o avião, que é o meu braço esquerdo é uma das asas. Beleza? Desculpa. Eu tô especialmente idiota. Ô galera, uma coisa que a gente faz em túnel de vento, a gente pega uma fumacinha e joga a fumacinha contra a asa de um avião que está parado, né? Ainda não está pronto o avião, só a asinha dele está no túnel de vento. Às vezes a gente até tinge de uma corzinha a fumacinha para observá-la melhor. Uma coisa que sempre impressionou os caras é que a fumacinha, quando bate ali, ela se separa em dois pedaços. Um pedaço vai por cima da asa do avião, um outro pedaço da fumacinha vai por debaixo da asa do avião. Tudo bem? Uma coisa que é muito legal de ver no laboratório é que, independentemente do formato da asa, as fumacinhas que se separaram juntas ali chegam aqui juntas. Mas observa, uma das fumaças teve que fazer um caminho mais longo que a outra, né? Mais rápido. Qual fumaça teve que fazer o caminho mais longo? Que passou por cima ou por baixo do avião? Por cima. Concordas que por cima a asa, sendo daquele jeito, tem mais distância para percorrer, né? Aqui é mais retinho, né? Beleza? Vocês aceitam que para as fumacinhas chegarem juntas ali, a velocidade 2 ali por cima vai ter que ser maior que a velocidade 1 por baixo? Né? Aquilo que tu falou, se a distância é maior, a velocidade dela vai ter que ser maior para dar o mesmo tempo. Beleza? Ou seja, tem alguém assoprando mais rápido em cima da asa do que embaixo da asa. As moléculas embaixo vão bater com mais força que as moléculas em cima. É isso que sustenta o avião. Que viagem, é outro nível de pensamento, não tem nada a ver com um balão. Ou seja, se não nos explicarem dessa maneira, o cara sempre vai ficar viajando na maionese. E eu vou te falar, apesar de eu já conhecer isso, esse experimento idiota foi amigo meu que fez depois de adulto. E eu fiquei, puta, por que eu nunca fiz isso, cara? Que bosta. Isso aqui explica o funcionamento do avião. Legal, né, cara? Certo? Parabéns pela pergunta, hein? Então tu vê, eu jamais teria feito esse comentário, né? E é uma questão que pode ser cobrada, tá? É uma questão que pode ser cobrada em vestibular. Então, um comentário muito interessante. Fala, meu querido. Professor, quando você
ela sendo sobe. Não seria pra folha ficar sempre assim? Como é que é? Direita sobra. Aham. Agora, não seria pra folha ficar assim? Ah, pois é, né? Mas é que assim, ó, bacana a tua colocação. Chega uma hora, isso, para que eu consiga esse efeito, eu não posso assoprar assim, né? Eu tenho que assoprar assim, ó. Porque se eu assoprar assim, aí eu estou ajudando as moléculas que já estão se chocando. Beleza? É isso aí. Resumindo, tua janela tem uma ventania assim, ó. A janela pode explodir para dentro do apartamento. Mas é muito raro um vento bater de frente com uma janela. Geralmente o vento está batendo mais de ladinho. Quando uma ventania muito forte bater assim na tua janela, ela jamais explodirá para dentro do apartamento, ela explode para fora do apartamento. Beleza? Essa é a ideia. Eu tenho que, para fazer o efeito do avião funcionar, eu não posso assoprar a asa do avião assim, eu tenho que assoprar ela lateralmente. Beleza? É isso aí, por isso que eu estava fazendo a brincadeira assim, ó. Acima daqui, quando ela tentar levantar desse jeito, eu vou estar assoprando para descer, na verdade, né? É isso aí. Show de bola. Sabe mais ou menos quanto que esse cara só bota o parafuso ganha? Não, bacana, tua pergunta é interessante. Olha só, dá a sensação, eu descrevendo dessa maneira, dá a sensação de que o trabalho dele é meio bobo, certo? Mas é que na verdade, claro que assim, ó, ele não vai ficar fazendo só aquilo. Ele vai ter outros papéis importantes na construção do avião. Mas assim, de maneira geral, só para a gente ter uma noção. Um engenheiro fora do Brasil, ele deve estar ganhando algo em torno de $100 mil ano, um pouco mais. Ou seja, divide por uns 10 mil dólares por mês, beleza? Mas aí ele é um engenheiro que não está super bem formado, é um engenheiro mediano, digamos assim. Se é um cara mais técnico, vai estourar, o valor que ele vai ganhar vai estourar, certo? Eu lembro que tinha um cara, por exemplo, que ele era o único responsável por alinhar as usinas nucleares nos Estados Unidos. Era o único cara que tinha uma técnica que ele inventou na faculdade para deixar o rotor altamente alinhado. Porque não é que nem roda de carro, desalinhou, vai ficar com tremedeira no volante. Desalinhou, vai explodir a porra do reator. Tem que ficar perfeito. Agora tu imagina, né, cara, quanto é que não ganha um cara, ele só faz isso na vida dele. Uma vez ou outra, sei lá, de quantos em quantos meses liga uma usina para ele. Ó, amigo, estamos trocando um rotor, precisas vir regular a posição do rotor pra gente. É uma operação que ele deve fazer muito pouco, mas como ele é o único capaz de fazer aquilo nos Estados Unidos, é como se ele fosse dono da verdade. Se não me pagarem o que eu quero, não vou. E ele já fez as contas, ele sabe que para trocar aquele rotor, a empresa vai, depois de alguns anos, lucrar não sei quantos milhões a mais. Não, só vou lá alinhar o teu rotor se tu me pagar $500 mil. Não vou. Não, mas não, chama aquele chinesinho também é bom, diz que é muito bom o serviço dele. Só quebrou umas 3 usinas até hoje. Eu chamo o cara. Tá entendendo? Quando tu tem o conhecimento, meu querido, mesmo que esse conhecimento dê para passar para outra pessoa, enquanto não tiveres ali, né, perto de vestir um paletó de madeira, né, meu querido, tu chama os teus e fala, ó, cara, essa técnica agora é tu que vai aplicar, vou te explicar como é que eu fiz, tal. Aí tu educa um cara para aplicar aquela técnica. Esse é o poder do conhecimento, né, cara? Quando só tu conhece alguma coisa e é um conhecimento importante, tu vai dar o teu preço, certo? Claro que a gente tem que ter responsabilidade, né? A gente não pode, de repente, ferrar com um país que está precisando de energia só para poder enriquecer. Mas, o país pode engrossar contigo, né? Nem todo país é assim, bonzinho, liberdade, né? Tem país que é ditadura. Guardinha, vamos lá, vamos ver se ele não vai trabalhar pra gente. Prende o cara, agora não vou te dar um centavo, tu tá preso em nome do país. O teu conhecimento é muito importante, muitos já sofreram isso, tá? Existem na história vários exemplos aí de um cara que era tão importante que o país ficou com medo de perder ele para outro país e tranca o cara, certo? O nazismo, vocês devem saber, né? Tinha filas de engenheiros, cientistas, tudo preso em lugares específicos para que a tecnologia produzida por eles pudesse ser usada pelos nazistas e por mais ninguém. O mundo é bizarro. Sim. O levantar dele por causa disso. Próxima vez que for viajar de avião, olha para a asa do avião na decolagem. Tu vai perceber, cara, que na decolagem, a asa do avião, que tem aquele formatinho que eu mostrei, ela na verdade vai abrir umas paradas aqui e vai ficar assim, ó. Certo? Para fazer o caminho, aqui vamos aumentar, deixar mais retinho aqui, ó. Ela vai pegar essa parte aqui que estava mais curtinha, né? E vai abrir isso aqui e deixar com o bojo bem grande.
Isso porque a velocidade do ar aqui batendo ainda não está tão rápido. Para ele decolar, ele está nos 300 por hora na hora que ele decola. Depois que ele decolou, que ele está a 600, 900 km por hora, eu não preciso mais de tanta área. Essa regiãozinha que é de alumínio fecha e fica menorzinha. A asa fica mais curtinha, certo? Então é isso. Por isso que a asa tem que mudar de tamanho na decolagem, certo? Porque a velocidade para decolar com uma asa menor seria muito, muito grande. Para aterrissar a mesma coisa. Eu não posso aterrissar a 900 por hora. Eu não posso aterrissar a 600. Eu vou aterrissar uns 280, certo? Que já é uma velocidade razoável, certo? Então nessa hora o avião cairia se a asa fosse muito pequena. O piloto aperta uns botãozinhos, puxa umas alavanquinhas, a asa dá uma crescidinha para ele conseguir aterrissar. E cara, assim, eu já cheguei em avião aqui em Florianópolis, cara, e olha, fazer o Pai Nosso. Meu Deus do céu, vai que, né, o ateu aqui se agarra em todos os deuses. Tu vê que o vento tá maior do que o normal, e tu vê aquela porcaria chegando assim, ó. E aí, meu Deus, agora não vai, agora não vai. Então, cara, é assustador. O piloto tem que ter braço dependendo da intensidade do vento. Pessoal, tô adorando a discussão, e é uma discussão importante pro vestibular, mas eu tenho que avançar. Até agora, quando nós estávamos brincando com essas situações, nós dizíamos que o impulso é igual à variação. Só que impulso é força. Qual foi a força resultante na hora do impacto? Zero, porque a força que um faz no outro é a mesma que o outro faz no um. A resultante é zero. Zero vezes T? Zero. Olha o que eu estou te dizendo, quando dois carros se chocam, a variação da quantidade de movimento total é zero. A quantidade de movimento antes e depois da pancada não se altera. Como assim? Calma que tu já vai entender. Quantidade de movimento final, menos passa. Quando o sistema era conservativo, a gente dizia que a energia mecânica inicial era igual à energia mecânica final. Agora que o sistema é dito, a quantidade de movimento é igual à quantidade de movimento final. No caso dos nossos carrinhos, eu poderia dizer que a massa do carro 1 vezes a velocidade do carro 1 no início, mais a massa do carro 2, velocidade do carro 2 no início, é igual. Carro 1, velocidade do carro 1 no fim, mais velocidade do carro no fim. Não tem, cara. Deus colocou alguma regra no mundo que aquela lei é sempre respeitada. Massa vezes velocidade, mais massa, velocidade, mais massa vezes velocidade. Da galera, antes da explosão, antes da pancada, antes do empurrão, é igual a velocidade vezes massa 1, mais massa, velocidade 2, mais massa, velocidade 3, depois da pancada, da explosão, do empurrão. Vamos botar uma situação clássica para a gente ver como é que se aplica aquela equaçãozinha. E se, por exemplo, um para-choque caísse, aí tu teria que somar uma massa 3 vezes outra vezes? Exatamente isso. As questões mais terríveis que poderiam aparecer, isso a massa variaria. Mas nem a questão do ITA que eu fiz esses dias por terceirão, de foguete, que é o clássico a massa variar, ele considera a massa variando. No ensino médio a massa vai ser a mesma. Não vai perder massa. Grande colocação. Vamos pensar assim, ó. Carrinho a 30 metros por segundo, 108 por hora. E carrinho a 20 metros por segundo, 72 km por hora, bem realista. Carrinho de 1.000 kg, dois carrinhos de 1.000 kg. Pronto, assim ninguém fica triste. Depois da batida, a pancada foi tão violenta que o ferro aqui dos carros se entrelaçou e eles ficaram grudados. Por incrível que pareça, é algo relativamente comum. Depois de uma batida, os carros ficarem tão amassados que eles grudam um no outro. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação? Massa do carro 1, velocidade 30. Massa do carro 2, 1.000. Velocidade 20. Massa do carro 1 após a batida, considerando que ele só deformou, não perdeu nada, 1.000. Velocidade. Eu não sei, na verdade o que eu quero saber é isso, né? O que vai acontecer depois? Vou chamar de V. Massa do carro 2, 1.000. Velocidade V. Por que eu não preciso chamar de V1 e V2? Só porque grudou. Nem sempre gruda, tá, gente? Quando não grudar os carros, os objetos, as bolinhas, tu chama de V1 e V2. 30 vezes 1.000, 30.000. 20 vezes 1.000, 20.000. 1.000V mais 1.000V,
2.000V. 50.000 é igual a 2.000V, tá multiplicando, passa 50.000 em 2.000 parcelinhas. Vai morrer e não vai terminar de pagar. 50 dividido por 2, 25 metros por segundo. Tu vê, depois da pancada, os carros estão longe de parar. O carro de trás aumentou um pouco a velocidade como era esperado, e o carro que, aliás, o carro que estava atrás perdeu um pouco de velocidade como era esperado, o carro da frente ganhou um pouquinho de velocidade. Ficou mesmo. Seria certo falar que é inércia? Sim, tem a ver com a inércia. Tem a ver com a inércia. Lembre-se que o Newton escreveu a segunda lei de Newton assim no livro dele. Então tu vê, isso aqui só demonstra matematicamente que a inércia também acontece. Beleza? A inércia, na verdade, é a permanência da quantidade de movimento do sistema. É isso aí mesmo. Galerinha, sabe onde é que se aplica essa situação clássica? Tiro de canhão, choque de carros, patinadores estão na pista de gelo, um empurra o outro, os meninos estão no skate ou no patins, um empurra o outro. São essas situações clássicas. Ou o cara está na canoa pescando, aqui em Floripa é muito comum, está na canoinha, está rafiando, aí vai pular por algum motivo da canoa. Ele pula para um lado da canoa, vai para o outro. Essas são as situações clássicas. Pois não? O tipo de canhão seria a arma e a bala? Isso. Vocês já viram o filminho de pirata quando os caras atiram um canhão vai para trás? Isso, aquele recuo serve para calcular isso. Vamos fazer um cálculo de tiro de canhão que é clássico aqui, ó. O cara tá com um canhão. Meu Deus. É um canhão altamente moderno. Ali o paviozinho, tá vendo? Ó? A pólvora espremida. Meu Deus. Legal. Esse cara tá parado no começo, antes do tiro. O sistema canhão mais projétil, vamos supor que tem uma massa de uns 200 kg, não é um canhão de grande porte. O projétil desse canhão, massa do projétil, massa do canhão. Vamos colocar o quê? Meio quilo está de bom tamanho, vai dar um bom estrago. E vamos supor que logo após o tiro, a velocidade que o projétil atinge é de 300 metros por segundo, está de bom tamanho, um pouco abaixo da velocidade do som. 300 metros por segundo, é muita coisa, 1.000 e poucos. Um tiro de arma supera isso, tá? Mas como é um canhão, eu dei uma reduzida na velocidade. Acho que é uma situação realista. A pergunta seria, logo após o disparo, qual é a velocidade de recuo do canhão? Enquanto que o canhão vai voltar, qual é a velocidade dele? Já que é um sistema isolado, quantidade de movimento inicial igual a final. MV. Cara, o terceirão quer me bater quando eu começo a fazer esse tipo de coisa. Depois de, no primeiro ano eles terem escutado isso, as últimas aulas eu fiquei fazendo exercício disso. Todas começam assim, MV, mais MV. É igual a MV, mais MV. Canhão, canhão, projétil, projétil. Canhão, canhão, projétil, projétil. Início, início, fim, fim. Massa do canhão. 200. Velocidade do canhão antes do tiro. 0. Massa do projétil. Meio quilo. Velocidade do projétil antes do tiro. 0, né? Ou seja, só de saber que antes de dar o tiro estava parado, tu não precisa nem fazer aquela parte da conta. Massa do canhão. 200. Velocidade. Não, eu não sei ainda, né? Depois do tiro o canhão vai recuar. Pelo que a gente sabe de filme, né? Vai recuar. A gente só não sabe com que velocidade. Massa do projétil. Meio quilo. Velocidade. 300 metros por segundo. 200 velocidade do canhão é 150. Mais passa menos 200 vezes a velocidade do canhão. Está multiplicando, passa. Divide por 5 em cima e embaixo. Menos 3/4. Meu Deus, menos 0,75 metros por segundo. Dá pra entender por que o pirata no filme não sai voando pra trás na hora do tiro. Ele só dá uma recuadinha o canhão, certo? Beleza? Parabéns, essa é a pergunta que eu ia fazer. Qual é o significado do menos? Se eu disse que pra lá era mais 300, como ele vai ir pro sentido oposto, menos. Por que será que ficou reduzido 400 vezes a velocidade? Por que a velocidade ficou dividida por 400? Porque a massa do canhão era 400 vezes maior que a massa do projétil. Beleza? Certo? É isso aí, galerinha. Esses são dois exemplos clássicos de sistemas isolados. E se a massa do canhão fosse igual? E se a massa fosse igual?
Aí, As velocidades seriam iguais. As velocidades seriam iguais. Eu lembro que a primeira vez que eu fui atirar com um fuzil, eu tinha uns 12 anos. Aí o meu pai, com medo do recuo, o que eles recomendam quando tu vai atirar? Tu botar a arma no ombro e segurar ela firmemente contra o teu corpo. Que aí nesse caso tu estás acrescentando a tua massa na massa da arma. O recuo vai ser muito menor. Se tu tá segurando a arma frouxa, meu Deus, ela vai recuar muito mais intensamente. Meu pai, com medo que eu machucasse o ombro, quando era franzino, 12 aninhos, ele não, tu bota a arma aqui embaixo do ombro. Meu querido, se ele não estava atrás, já era. Eu atirei, a arma parou no colo dele. Ele estava atrás de mim, blum, ele segurou a arma, certo? Bota na internet tiro com .50 pra tu ver. Pô, cara, o neguinho vai dar tiro com .50, mas é de cair pra trás mesmo, cair atordoado pra trás quando dá uma paulada. Certo? Beleza? Outra, só o último comentário. Tua tarefa. Tua tarefa. Página 17. Vocês lembram daquela história do avião da Air France que ficou um ano e pouco desaparecido? O avião arrebentou todo no ar, acharam só uns pedaços. Primeiro foram os engenheiros normais lá, pô, o avião caiu por ali, então temos que investigar por aqui, tem correnteza. Um ano depois, imagina quantas horas de trabalho, quantas pessoas envolvidas, quantos milhões em combustível, não acharam o avião. Um grupo de matemáticos e físicos especializados no assunto procurou os caras que estavam tratando o problema e pediram assim: amigo, conta pra gente onde é que o avião estava no dia que deu o problema e onde é que vocês acharam algumas partes do avião. Deram essas informações para esse grupo de matemáticos e físicos, eles fizeram as contas e falaram: o avião está para lá. Foram procurar, acharam o avião. Resumindo, meus queridos, quando eu sei o estado inicial de uma situação, se eu sei que a coisa explodiu em alguns pedaços e acho uma parte dessa coisa, eu posso matematicamente calcular onde é que o resto da coisa foi parar. Tu vê, eu posso usar as leis naturais para fazer uma ótima previsão sobre isso. Quando fizeram as contas certas, mataram a charada. Perito de trânsito. Não há perito de trânsito decente nesse mundo que não manje muito dessa parte da matéria. Sem isso aí tu não consegue descobrir quem foi o culpado, quem foi o certo no acidente. Beleza? Podes aproveitar os minutos finais para começar a tarefinha. Pois é, na verdade, olha que pergunta interessante. Professor, o que faz um pai doente fazer uma criança com 12 anos dar tiro de fuzil? Por incrível que pareça, hoje ainda a arma é uma coisa mais distante da nossa vida. Até com a política do desarmamento, tudo bem. Mas assim, o meu pai era uma época que tinha fazenda, que tinha essas coisas, ou seja, a arma fazia parte da vida das pessoas. Sem arma não se caça, e sem caça a família come menos. Ou seja, na época do meu avô, na época do meu pai, não existia família sem arma em casa, todo mundo tinha arma em casa. Uma criança olha os adultos atirando, o que ela vai querer? Aí tu fala: não, isso é proibido, e tu deixa lá no armarinho. Ah, mas é só esperar, essa criança vai lá e vai matar alguém, cara. Ou seja, tu mostra pra criança onde é que tá as balas, como é que dá o tiro, tu instrui ela, tu explica que se fizer merda aquilo vai acabar com a vida dele ou com a vida dos outros. Eu lembro de uma vez eu tenho um pesadelo de que eu tava atirando escondido do meu pai. Eu acordei todo mijado, meu Deus, eu atirei. Aí eu vi, meu Deus, eu tava sonhando. Ai, que bom, eu só me mijei nas calças, não atirei. Cara, tu vê como o reforço do meu pai me mostrando a importância de ter cuidado com a arma, né? Como aquilo me marcou a ponto de eu sonhar. Quando eu ia atirar, chegou uma hora lá com uns 14, 15 anos, meu pai me deixava caçar sozinho. Né? Tinha uma 16 lá, eu comprei negócio de recarregar, eu recarregava meus chumbinhos em casa, né? Meus baletão em casa, e a gente ia caçar. Isso eu não faria. Com 14 anos, dar uma arma poderosa daquela na mão do guri, eu não faria. Mas tu vê, a minha preocupação era tamanha que antes de atirar, eu me certificava de que o lugar onde eu estava atirando não tinha chance de ferir alguém, não estava com a lagoa virada para lá. Ou se eu fosse fazer tiro ao alvo, eu pegava um muro de concreto que tinha, tirava no muro, porque também tinha ideia da bala perdida, entendeu? Ou seja, nem autorizar de atirar para cima com bala grande autorizava, porque a bala pode viajar alguns quilômetros, né, e matar alguém depois. O fuzil, para quem não sabe, é para atirar, para atingir elefante, né, até 5 km de distância. A mira da arma tem lá a distância que tu vai atirar. Quando o bicho está muito longe, tu não mira no bicho, tu mira para cima, bum, para a bala fazer uma parábola e cair no bicho, certo? Então tu vê, é uma coisa extremamente perigosa. Naquela época talvez se justificasse. Hoje, se tu quiser instruir teu filho a dar tiro, tu vai no stand de tiro e tal, é uma coisa mais, certo? Realmente, eu confesso que em algumas coisas meu pai não foi muito responsável.